Você contribuiu para o INSS durante décadas, trabalhou a vida inteira e, quando foi calcular sua aposentadoria, descobriu que os seus melhores anos, os salários mais altos que você tinha antes de 1994, simplesmente foram ignorados no cálculo. E agora existe uma discussão para trazer esses valores no cálculo e se chama revisão da vida toda. E a história dessa revisão é uma das mais revoltantes do direito previdenciário, porque em 2022 o próprio STF disse que você tinha razão e em 2024 mudou de ideia. E agora em 2026, em qual pé está esse julgamento? Mas aqui está o que a maioria das pessoas não sabe. Essa história ainda não acabou e existe uma janela aberta no STF nesse momento. E dependendo do que acontecer, alguns aposentados ainda podem ter direito. Hoje eu vou te explicar tudo, do começo ao fim, para que você consiga entender exatamente onde está e o que fazer. Se você quer entender seus direitos previdenciários antes de perder o prazo e não depois, já se inscreve aqui para acompanhar o conteúdo que é só voltado para o INSS. Antes de tudo, vamos entender o que é essa revisão, porque o nome parece simples, mas a explicação é fundamental para tudo que vem depois. Quando você se aposenta pelo INSS, o valor da sua aposentadoria é calculado com base na média dos seus salários de contribuição, mas qual período o INSS usa para fazer essa média? A regra atual, criada pela Lei 9876/99, diz que apenas as contribuições feitas a partir de julho de 94 entram no cálculo. Julho de 94 é exatamente quando o Plano Real foi implantado no Brasil. O problema é que muita gente teve os seus melhores salários antes de julho de 94. Trabalhadores que estavam no auge da carreira, com salários altos, viram esses anos de contribuição simplesmente desaparecerem do cálculo. E quando a aposentadoria foi calculada, o valor ficou menor do que deveria, porque os melhores anos foram excluídos. A revisão da vida toda propunha uma solução simples: deixar o segurado escolher a regra de cálculo mais vantajosa para ele. Se incluir as contribuições anteriores a 94 resultasse uma aposentadoria maior, ele poderia usar essa regra. Se não resultasse, usava a regra padrão. É sobre isso que essa disputa toda acontece, sobre o direito de usar os seus próprios anos de contribuição para calcular o que é seu. Como o STF foi e voltou, agora eu vou te contar a história dessa revisão, porque é uma história de vai e vem que explica por que tanta gente está confusa e por que o tema ainda está em aberto. Em 2019, o STJ diz que você tem direito. O STJ, no tema 999 dos recursos repetitivos, reconheceu o direito à revisão da vida toda. Diz que o segurado pode optar pela regra mais favorável. Milhares de advogados entraram com ações, aposentados em todo o Brasil ficaram esperançosos. Em 2022, o STF confirma que você tem direito. Em dezembro de 2022, o próprio STF, no julgamento do recurso extraordinário 1276977, confirmou a tese. Por maioria, os ministros decidiram que o segurado tem direito de escolher a regra mais favorável. A Corte decidiu que os aposentados poderiam usar todas as contribuições previdenciárias para calcular os valores de seus benefícios, o que inclui aqueles recolhidos antes do Plano Real de 94. O Brasil comemorou, parecia que estava resolvido. Em 2024, o STF muda de ideia. Em março de 2024, o STF virou a mesa, o entendimento foi alterado, quando o STF julgou e declarou constitucional a regra de transição da Lei 9876/99. A Corte entendeu que essa regra deve ser aplicada obrigatoriamente, sem possibilidade do segurado escolher outro cálculo apenas por ser mais favorável. A justificativa: a Corte entendeu que manter a revisão geraria um impacto fiscal de aproximadamente 480 bilhões nas contas públicas. Uma proteção importante foi mantida. Os valores já pagos estão protegidos pela modulação dos efeitos dessa decisão. A Corte entendeu que não haverá devolução dos valores recebidos com base na regra antiga.
nem mesmo para aqueles que receberam por decisões provisórias ou definitivas até 5 de abril de 2024. Ou seja, quem já recebeu o dinheiro por força da revisão não precisa devolver, mas quem ainda estava esperando ficou sem nada. Em maio de 2026, quando parecia que a discussão estava encerrada, aconteceu uma virada. A Confederação Nacional dos Trabalhadores Metalúrgicos entrou com um recurso no STF, pedindo que a modulação fosse ampliada para proteger aposentados que haviam entrado com ação na Justiça entre 2019 e 2024, confiando nas decisões favoráveis do STJ e do próprio STF. No plenário virtual, o placar estava se formando contra os aposentados. 7 votos a 1. Parecia que seria mais uma derrota. Após a formação da maioria, o presidente do STF, o ministro Edson Fachin, interrompeu o julgamento virtual e solicitou destaque para que a continuidade da discussão fosse levada ao plenário da Corte. O que isso significa na prática? Quando um ministro pede destaque, o placar do julgamento virtual é zerado, a discussão recomeça do zero no plenário físico, com debate oral entre os ministros, a exposição pública e a possibilidade real de mudança de entendimento. A votação estava 6-2 contra os aposentados. Depois do destaque, esse placar foi zerado, ou seja, juridicamente, o julgamento volta ao ponto inicial. O placar passa a ser 0-0 e a discussão seguirá para o plenário presencial do STF. Mas, e aqui está o detalhe que a maioria das pessoas não sabe. O ministro Edson Fachin retirou, na terça-feira, 19 de maio, um pedido de destaque, restabelecendo a rejeição de mais um recurso sobre a revisão da vida toda em julgamento virtual. Ou seja, Fachin pediu destaque, zerou o placar e depois retirou o pedido, fazendo a decisão anterior voltar a valer, por 8-2. O plenário virtual manteve o cancelamento de tese favorável aos aposentados do INSS. Mas existe ainda uma janela aberta. Em uma ADI, o ministro Edson Fachin pediu destaque no julgamento virtual. Com isso, o caso será levado ao plenário físico da Corte. Ainda não há data para a retomada do julgamento, então isso significa que, enquanto essa ADI não for julgada no plenário físico, existe uma discussão viva sobre a modulação, ou seja, sobre quem ainda pode ser protegido pela decisão. A linha do tempo é confusa, por isso estou tentando simplificar e organizar tudo isso de forma clara para você. Se está sendo útil o vídeo, já deixe sua inscrição. Agora a parte mais prática e mais importante para você que está assistindo. Grupo 1. Quem definitivamente não tem mais direito à revisão. Qualquer pessoa que queira entrar agora com ação para pedir a revisão da vida toda. A via judicial para essa tese específica se encerrou. A decisão nas ADIs tem efeito vinculante. Novo processo sobre esse tema não tem mais chance. Grupo 2. Quem já recebeu os valores está seguro. Os valores recebidos até abril de 2024, data da publicação da ata de julgamento das ADIs, não precisa ser devolvido. Se você já recebeu os valores da revisão, esse dinheiro é seu, ninguém pode cobrar de volta. Grupo 3. Quem tem processo em andamento ainda sem decisão. Essa é a situação mais delicada. Se você entrou com ação entre 2019 e abril de 2024, quando havia decisões favoráveis do STJ e do STF, seu processo ainda está pendente. Essa é exatamente a situação que a ADI no plenário físico ainda vai discutir. Em voto divergente, Toffoli defendeu a necessidade de ampliar a modulação dos efeitos da decisão. Para ele, a mudança de entendimento do STF frustrou a expectativa legítima de segurados que entraram na Justiça confiando em decisões anteriores do STJ e do Supremo. Se você está nesse grupo com o processo aberto nesse período, mantenha seu contato com o advogado e aguarde o julgamento. Essa é a última janela jurídica aberta. Quem nunca entrou com ação, que é o grupo 4, infelizmente para esse grupo, a porta da revisão da vida toda está fechada. Mas isso não significa que sua aposentadoria está calculada corretamente. Existem outras revisões possíveis que não foram afetadas por essa decisão.
E sobre isso eu vou falar a partir de agora. Esse é o bloco mais importante para quem descobriu agora que perdeu a janela da revisão da vida toda. Porque existe um caminho que muita gente não conhece. A revisão da vida toda não é a única forma de revisar uma aposentadoria no INSS. Existem outras teses revisionais que continuam completamente válidas em 2026 e que não foram afetadas pela decisão do STF. Revisão por erro de cálculo do INSS. O INSS ele comete erros com frequência, salários não incluídos corretamente, períodos de contribuições não computados, índices de correção aplicados de forma errada. Qualquer erro no cálculo original da aposentadoria pode ser questionado judicialmente e, se comprovado, gera pagamento dos valores atrasados com correção. Revisão pela exclusão de contribuições desvantajosas. A reforma da Previdência de 2019 trouxe a possibilidade de descartar contribuições prejudiciais que diminuam sua média, desde que mantido o tempo mínimo de carência, ou seja, ao contrário de incluir contribuições antigas, você pode excluir contribuições baixas que estão puxando a sua média para baixo. Isso pode aumentar o valor do benefício. A revisão de qualquer benefício tem um prazo decadencial de 10 anos a contar do primeiro pagamento do benefício previdenciário. Antes de encerrar, vou te passar algumas orientações práticas para cada situação. Se você quer entrar com a ação da revisão da vida toda agora, não entre, que a decisão do STF é vinculante e processos novos serão julgados improcedentes. Não gaste tempo nem dinheiro para uma tese que já não tem mais chance. Se você já recebeu valores da revisão, não precisa fazer nada, esses valores até então estão protegidos, ninguém pode cobrar de volta. Se você tem processo aberto entre 2019 e abril de 2024, mantenha contato frequente com o seu advogado e acompanhe o julgamento. Se você nunca entrou com ação e quer saber se a aposentadoria está certa, consulte um advogado previdenciário para análise das outras revisões possíveis, não a revisão da vida toda, essa já não tem mais a possibilidade. A revisão da vida toda foi uma esperança real e para muita gente uma frustração. O STF deu e tirou, e a revolta é legítima, mas o direito previdenciário não acaba em uma decisão. Existem outros caminhos, outras revisões e outras janelas. Então já faça sua inscrição e compartilha com alguém que está esperando uma decisão sobre a revisão da vida toda.